Oi amigos, oi amigas, mais um pré-jogo aqui no canal. O Santos vai enfrentar o Bahia neste domingo às 4 da tarde na Fonte Nova pela segunda rodada do retorno, uma grande pedreira para o Peixe, que é o 15º colocado. O Bahia é o quarto no Brasileirão e aqui nesse vídeo você vai saber todas as informações necessárias antes de a bola rolar. As escalações, desfalques, onde assistir, os pendurados, a arbitragem. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, que você curta, comente, dê o hype e ative as notificações. Tudo isso é gratuito e ajuda muito esse canal a continuar crescendo. E você também pode se tornar membro. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo, na descrição tem um link que te leva direto para os níveis bronze, prata e ouro. São vídeos ou lives exclusivas, prioridade nos comentários ou até um grupo no WhatsApp comigo onde eu passo um pouco mais de informações e bastidores do dia a dia de cobertura do Santos. Indo ao que interessa, o Santos do Matheus Bachi, que vai ser o treinador nesta partida, auxiliar interino antes da estreia do Vojvoda, fez vários testes ao longo da semana. E aí eu sou sincero com vocês, eu não conheço o Matheus como treinador, ninguém conhece, né? Eu não tive essa experiência dele como interino. E o Kleber tinha uma metodologia, a do Matheus eu não conheço, a gente não assiste treino. Então assim, o Sampaoli em 2019, ele esboçava o time na antevéspera do jogo. E na véspera ele fazia testes. O Kleber, ele demorava semana para depois esboçar na véspera, geralmente. Então eu não conheço o Bachi, eu não sei quais testes da semana foram os verdadeiros, os que levam o time para o jogo. Então aqui eu vou falar do que eu ouvi por cima, sem ter a certeza que eu tenho de outras rodadas. Eu acredito que o time vai ser escalado com Escobar na vaga do Souza, Luizão, Lua, Pérez e aí o Mike na lateral direita, além, claro, do Gabriel Brazão no gol. Meio campo um pouco mais reforçado, Tomás Rincon, João Schmidt, o Bom Tempo, Roleiser e Barreal. Não sei qual que vai ser exatamente a função do Bom Tempo, se ele vai ser volante ou se vai ser ponta, mas foi o que eu ouvi que teve mais tempo de campo ao longo da semana, além do Tiquinho Soares. Então, Brazão, Mike, Luizão, Lua Pérez e Escobar, Rincon, Schmidt, Bom Tempo, Barreal, Roleiser e Tiquinho é uma provável escalação do Santos. E aqui vale destacar os atletas que estão fora de combate por motivos diferentes. Gil pediu rescisão, furo da Gabriela Brino aqui no canal dela no YouTube. Se você ainda não for inscrito, se inscreva para apoiar não só a mim, mas este casal maravilhoso. O Gil tá para rescindir o contrato, então não viajou. O Guilherme, como eu trouxe aqui no canal, não apenas fica fora desse jogo, mas como cogita sair do Santos. Ele espera por uma conversa com o Vojvoda, que foi seu treinador no Fortaleza, para decidir se continua ou não. Enquanto isso, os empresários já começam a mexer no mercado. Ele fez 7 jogos e não pode jogar em outra equipe do Brasileirão. Então o caminho seria o exterior. Ele já teve sondagens do México, da China, da Arábia Saudita. Vamos ver qual que vai ser o destino do Guilherme. Além deles, Neymar está suspenso e também com uma pequena lesão na coxa, um problema que ainda precisa ser esclarecido. Há diferentes versões, mas fato é que ele não foi a campo nem sexta nem sábado para um controle de carga. Ficou na academia. Tem gente no Santos que diz que não é nada grave, tem gente que diz que tem uma pequena lesão. Então o Neymar passa a ser dúvida na convocação do Ancelotti para as partidas contra Chile e Bolívia. Mas fato é que o Neymar está suspenso. Então, independentemente de questões físicas, ele estaria fora. No departamento médico estão João Basso e William Arão. Eles já estão fazendo aquela transição para preparação física. O DM os liberou, o Basso com uma lesão na coxa, o Arão com problema na panturrilha. A expectativa é que Basso e Arão estejam à disposição contra o Fluminense, assim como o Neymar. Mas é melhor ter cautela, né? Porque a gente ouve que o Arão vai jogar há muito tempo. O Basso teve uma lesão séria na coxa e está voltando antes do Arão. Então é uma coisa que também seria legal que o Santos explicasse oficialmente. Por enquanto a gente só tem que tem um problema na panturrilha, precisa se recondicionar, ficou tempo sem jogar. Mas enfim, na internet eu já vi o William lesão e a gente acaba permitindo, entre aspas, né? O clube acaba permitindo, entre aspas, esse tipo de desconfiança. Acho que seria legal se essa situação fosse esclarecida, mas fato é que Gil, Guilherme, Neymar, João Basso e o William Arão estão fora. O Zé Ivaldo foi reintegrado, mas não está relacionado
o Vojvoda ainda vai analisar a situação dele. O Sampaoli queria o Zé Ivaldo, o Vojvoda não deu aval. Se o Vojvoda quiser, o Santos pode cumprir o contrato de empréstimo, e se ele fizer mais 7 jogos, tem que comprá-lo junto ao Cruzeiro por $1 milhão, se não, o Santos avisa o Cruzeiro que vai buscar interessados nesta janela. Teve sondagens recentes também do Oriente Médio pelo Zé Ivaldo, beleza? Então os zagueiros à disposição vão ser Luizão, Lua Pérez e o João Ananias, da base, que vai ficar no banco de reservas. Vojvoda chega neste sábado, que eu tô gravando o vídeo, você pode assistir naturalmente no domingo, mas a data de chegada do Vojvoda é sábado. Ele, chegando à noite, se reúne e vai definir algumas situações, permanências ou não, como a do Guilherme e do Zé Ivaldo, e principalmente de reforço. Eu trouxe aqui no canal diversos nomes que foram avaliados pelo Santos nos últimos dias. O Vojvoda vai dar o aval ou não para esses nomes e também pode indicar jogador de sua confiança. No domingo ele viaja junto com o presidente Marcelo Teixeira, o diretor Alexandre Matos, para Salvador para assistir de uma das arquibancadas essa partida, beleza? Essa é a situação do nosso Vojvoda, que vai estrear oficialmente contra o Fluminense. A expectativa é de que ele seja apresentado entre segunda e terça à imprensa. Antes de falar do Bahia, eu quero dizer aqui os pendurados do Santos, que é sempre uma preocupação, lembrando que o Neymar esteve pendurado contra o Vasco e agora está fora. Os pendurados são Luizão, Igor Vinícius, Zé Rafael e Tiquinho Soares. Desses, Luizão e Tiquinho são possíveis, prováveis titulares. Igor Vinícius e Zé Rafael são possíveis reservas para essa partida. Antes de continuar as informações de serviço, para que você não perca nada antes da bola rolar, eu sempre chamo setoristas para o pré-jogo. Dessa vez eu chamo o Yuri Santana, do canal do Puco. Eu perguntei para amigos do Bahia, cara, quem cobre o Bahia, que pode falar no meu canal, quem sabe tudo do Bahia? E mais de uma pessoa respondeu sobre o Yuri, que está com muita moral, e eu chamo ele aqui para o canal para que ele conte como esse Bahia do Rogério Ceni vai receber o Santos na Fonte Nova. Fala, meu querido Lucas Mussetti, todos que acompanham o canal. Eu me chamo Yuri Santana e cubro o Bahia pelo canal do Puco. Então, vim trazer um pouquinho do Esquadrão de Aço, que enfrenta o Santos amanhã, horário nobre do futebol brasileiro. A expectativa de um grande jogo na Arena Fonte Nova e também expectativa de um grande público, quando já temos mais de 40 mil torcedores confirmados para essa partida. O Bahia, que tem uma média no ano ali um pouco superior a 30 mil torcedores, amanhã vão ser mais de 40 na Arena Fonte Nova para ajudar o Esquadrão, para tentar levar boas energias para o time do Esporte Clube Bahia. O Bahia que vive uma lua de mel com seu torcedor, uma lua de mel técnica, tudo dando certo no time do Esporte Clube Bahia. Conquistou a vaga na final da Copa do Nordeste na última quarta-feira, vencendo o Ceará no finalzinho. Vem de triunfo também no Campeonato Brasileiro, quando venceu o Corinthians na Arena Corinthians no último final de semana. E com isso, abriu 4 pontos dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, confiança da torcida está alta, a confiança da equipe está alta. O Bahia que só perdeu uma das últimas 14 partidas que disputou. Então, tudo muito favorável por aqui, até por isso, o grande público que teremos amanhã na Arena Fonte Nova. Outros pontos importantes para essa partida é justamente, ainda falando dela, a Arena Fonte Nova, onde o Bahia já fez 30 jogos na temporada e marcou 60 gols, uma média de 2 gols por partida jogando na Arena Fonte Nova. O Bahia que só tem 3 derrotas jogando em casa na temporada, e dessas 3 derrotas, uma delas foi com a equipe sub-20 na estreia da temporada. A equipe principal estava em Girona fazendo pré-temporada, inclusive eu estava lá na Espanha junto com o canal do Puco para fazer essa cobertura. Então, uma derrota com a equipe sub-20, uma derrota com a equipe reserva também no Campeonato Baiano e uma outra derrota, essa já na Copa Libertadores, para a equipe do Nacional, que o Bahia chega a abrir o placar e tal. A classificação, inclusive, na Libertadores estava encaminhada, e aí dá um apagão no time do Bahia, toma uma virada e acaba perdendo aquela partida. O Bahia, que é uma das 3 únicas equipes invictas jogando em casa no Campeonato Brasileiro, ao lado de Flamengo e também da equipe do Mirassol. Então, a Fonte Nova tem sido um grande trunfo para esse time do Rogério Ceni. Aliás, desde que o Rogério Ceni assumiu, a Fonte Nova tem sido esse fator importante nessa temporada, ainda mais quando o Bahia tem 80% de aproveitamento, só 3 derrotas, uma média de gols muito alta. Então, a Fonte Nova tem sido um verdadeiro trunfo, como eu falei agora há pouco, para o time do Esporte Clube Bahia. Quanto à equipe que vai a campo, um desfalque muito importante: o Caio Alexandre. Caio Alexandre, o motorzinho dessa equipe, um dos pensantes desse meio de campo do Bahia,
que ainda é bastante falado e conhecido, o Caio Alexandre é desfalque. Se machucou na última partida contra a equipe do Ceará na Copa do Nordeste e fez exame de imagem que confirmou a lesão do Caio e aí tá fora dessa partida de amanhã contra a equipe do Santos. Substituto, uruguaio, Acevedo, é outro que está há muito tempo no Bahia, que cai nas graças do torcedor. O torcedor gosta muito do Acevedo, mas que tem características diferentes. É um volante muito mais marcador, combativo do que o Caio Alexandre, que é um cara pensante. Então o time do Bahia deve ter amanhã o Ronaldo ainda no gol, né? Enquanto o Bahia espera o João Paulo, que já está por aqui, mas que ainda não foi nem anunciado. E, claro, não enfrenta a equipe do Santos. Então o Ronaldo, o Santiago Ares na lateral direita, o Santiago Ramos Mingo e o David Duarte fazendo a dupla de zaga, assim como o Luciano Juba na lateral esquerda. Meio de campo com Acevedo, substituindo o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro. Jean Lucas esse que vai estar ainda mais motivado amanhã, né? O Carlo Ancelotti vai estar na Arena Fonte Nova, o Jean Lucas que está na pré-lista do treinador da seleção brasileira. Então, com o técnico da seleção ali por perto, o Jean Lucas vai ter uma outra motivação amanhã para mostrar serviço e, quem sabe, um atleta do Bahia voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Na ponta direita, Ademir. Na ponta esquerda, o Kaique. O Eric Pulga está suspenso, apesar que aqui se fala que ainda não tem condição de jogo, né? Foi para São Paulo e acabou tomando o terceiro cartão amarelo. Ficou fora da partida da Copa do Nordeste, inclusive. Está fora amanhã também por suspensão. Deve retornar na quinta-feira contra a equipe do Fluminense. Na frente, o William José, fechando esse pacote aí, esse time do Bahia que deve enfrentar o Santos amanhã. O time está confiante, torcida está confiante. Vamos ver se o time do Bahia consegue um bom resultado. A única certeza é que teremos um grande jogo na Arena Fonte Nova entre Bahia e Santos no horário nobre desse nosso futebol brasileiro. Valeu, um abraço, me segue no Instagram, Y Santana, segue o canal do PUC também se você quiser alguma informação do Esporte Clube Bahia. E para você, meu querido Lucas Mussetti, um abraço, precisando, estamos aqui na área para conversar, para ter alguma informação, só chamar. Valeu! Agradeço novamente a Yuri Santana, sigam ele, se inscrevam no canal do Puco. Continuando as informações, essa partida terá transmissão do Premier para todo o Brasil e da TV Globo apenas para algumas praças regionais, tá? Transmissão para o Brasil todo, meu público é espalhado pelo Brasil e pelo mundo, Premier e TV Globo em TV aberta para algumas praças. Para a gente terminar esse vídeo, eu falo sobre arbitragem. O árbitro é Rafael Rodrigo Klein, que não trouxe sorte para o Santos até aqui no Brasileirão. Ele tem 53 cartões amarelos e apenas um vermelho em 12 jogos. Não é de apitar muitos cartões, né? Um cara que tenta ser mais disciplinador na conversa, deixa um pouco o jogo rolar e tem uma média de 4,4 cartões amarelos e uma média irrisória de cartões vermelhos. Ele apitou 2 partidas do Santos no Campeonato Brasileiro em que o Santos não ganhou, ambas fora de casa. A virada do Vasco por 2-1 na primeira rodada e o empate frustrante do Cléber Xavier com o Sport em 2-2. Tomara que o nosso glorioso Rafael Rodrigo Klein apite uma vitória do Santos, ou ao menos um empate, neste domingo. Não deu sorte até agora, mas eu acho que um pontinho pelo menos seria bom para o Santos para as circunstâncias de Matheus Bach, de desfalques. Para o Fluminense, eu acho que o cenário vai ser outro. Já tem Vojvoda e a gente espera que tenham também os reforços. O Santos tem algumas negociações em andamento, tem uma semana para viabilizar. Tomara que o Santos contrate não apenas jogadores bons, mas jogadores que estejam prontos rapidamente para atuar. Beleza? Esse foi mais um pré-jogo aqui no canal. Muito obrigado a quem ficou até o final e eu reforço o pedido que você já sabe, que você se inscreva se você não é inscrito. Tem muita gente que assiste esses vídeos sem se inscrever tão rápido, aperta um botãozinho e vai ajudar muito. Dessa vez nem vou pedir seu like e comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, e se você já é inscrito, você sabe muito bem o que eu sempre peço. Nossos vídeos estão sempre entre os hypados, então muito obrigado e boa sorte ao Santos contra o Bahia, porque a gente vai precisar. Valeu, até o próximo vídeo e bom jogo para todo mundo.